participarem no mais tempo. Falta uma cadeira. Sérgio, quando quiseres. Desse lado, é a Marta. Então. A imagem está-se a refletir aí. Era chegar um bocadinho para ali. Ela chega um bocadinho para ali. Tudo acordado ou não? Ela fica. Sim. Boa tarde. Obrigada. Até graça pelo pescoço. As mulheres reparem que São os mais famosos, são fotografias. Então, primeiro agradecer aqui aos convidados, não é? Para nós é um privilégio ter este painel aqui connosco, não é? Terem aceito este convite, este desafio para fazer esta partilha. É a nossa cultura e, pelos vistos, também é deles e, portanto, obrigado a todos por terem aceito. Bem, a ideia, o João e o Ricardo já enquadrou qual é a ideia deste painel, não é? Nós tivemos agora aqui a ver os números, é sempre importante ver os números, mas a sensibilidade de cada um, ainda agora vimos que o tempo médio os 4 meses de escoar stock, não é? Há muita gente que ficou indignada, portanto, os números dizem uma coisa, depois a sensibilidade de cada um diz outra, e portanto o que nós queremos agora é ter um bocadinho a sensibilidade deste painel, e portanto decidimos trazer os melhores consultores das melhores redes nacionais, e portanto Marta Val, da casa, não da Abaco, mas da KW, Sérgio Vasconcelos da ZOM, o António da 121 Paiva e aqui o Castelão, que toda a gente conhece, da Remax Santa. Bem, então começar por pensar qual é que é a dinâmica deste painel, ok? A dinâmica do painel é uma dinâmica de debate, ok? Discussão, vale tudo, com fair play, está bem? Discussão, interromper, o objetivo é mesmo esse, vamos discutir números e, portanto, a opinião, nenhum de nós está certo, ok? Portanto, ou melhor, todos estamos certos, todos estamos errados. Portanto, essa é a dinâmica que queremos implementar neste painel e, portanto, estejam à vontade para fazer a interrupção que for preciso, tudo, está bem? Agora, perceberem a parte da ideia o que é que nós queremos trazer para aqui. Nós estivemos a ver os números, a sensibilidade é importante porque por trás destes números estão clientes, não é? Estão clientes mais frágeis, menos frágeis, situações mais complicadas, outras menos. E, portanto, aquilo que nós queremos obter é mesmo esta sensibilidade de cada um e trazermos isto fora da aba. Porque nós às vezes vivemos nestas caixinhas, não é? Nós ouvimos sempre as mesmas pessoas e é importante trazermos também este lado mais lateral, não é? Que não está dentro de casa e, portanto, obrigado a todos mais uma vez por terem vindo. Bem, para começar, e é importante fazermos este início desta forma, que é em que mercado é que nós estamos? E esta é uma pergunta mais aberta impossível. E começamos com as senhoras, portanto, Marta, que mercado é que nós estamos? Eu acho que nós neste momento estamos num mercado estranho. Continuamos a ter o ónus na angriação, portanto eu acho que o proprietário ainda tem algum poder de decisão, não é? Porque continua ainda com uma expectativa muito elevada em termos de preço. Portanto, eu acho que acaba por ainda estar muito remitente e com a capacidade para se manter remitente para a questão do preço. O que faz com que, efetivamente, muitos compradores estejam em stand-by, mas também o facto de não haver oferta coloca aqueles que realmente estão a vender ainda numa posição minimamente confortável. Portanto, eu ainda continuo a dizer, ou a acreditar, que mantemos-nos ainda com o proprietário a dominar. Ok, não sei se viste, nós fizemos um quiz ainda agora, e esta era uma das perguntas, não é? A pergunta era em que mercado é que nós estamos. E a resposta que foi mais dada, não sei se o Ricardo corrige-me se estiver errado, mas foi em nenhum deles, não é? Não estamos em nenhum deles, é a parte do estranho, não é? Sérgio, tu concordas com isto? Concordo inteiramente. Nós, historicamente, somos um país que tem um déficit grande de habitação, não é? Somos um país que, todos estes anos, temos estado sempre a atrair muitos
muitos estrangeiros que têm, sem dúvida, feito subir o preço dos imóveis. Há muitos anos que a construção também abrandou e nós estamos hábitos de nova construção, sobretudo para a classe média. Infelizmente não tem sido assim tanta aquela que tem existido, não é? Para fazer face à procura. E por isso, como diz a Marta, o mercado, o poder está totalmente do lado dos proprietários e por isso eu pessoalmente sempre me foquei na parte da angariação e acho que todos nós, se não o fizermos, vai ser difícil de superar esta fase. Inevitavelmente. Isto não foi de propósito, foi sem querer, mas acabamos por ter aqui um bocadinho representada a área metropolitana de Lisboa, porque o João mais para a zona de Alverca e zona norte, o António muito focado na margem sul, se calhar mais a linha, não é? Da parte do Sérgio e a Marta Lisboa, não é? E às vezes podem haver microzonas que tenham comportamentos diferentes, a verdade é que até agora o relato é sempre o mesmo. António, vais-nos dizer a mesma coisa, não é? A pressão está criada. A pressão é a comunicação social e nós sermos bombardeados na televisão com as notícias, com a banca, com as taxas de juros, com tudo. Obviamente eu não vejo, vejo as notícias de relance, mas o meu foco não está aí, porque acho que nestas alturas nós temos que inverter o nosso pensamento e irmos numa atitude positiva para com o nosso trabalho e acreditarmos em nós e dar continuidade ao trabalho e termos o foco na angariação. A gente sabe que o mercado está difícil, mudou completamente, mas eu estou numa zona que, felizmente, ainda temos o mercado internacional a bater-nos à porta. Achas que é isso que equilibra o mercado? Eu falo ali na margem sul, nós temos um bocado essa vantagem na zona onde eu estou, que é na Chaneca da Caparica, abrange Herdade, abrange Marisol, Bradizela, Belverde, Costa, portanto é uma zona que nós podemos... Não estamos confortáveis com o mercado, está mal para todos, estou a falar da minha zona, particularmente. Mas, obviamente, a gente tem noção e sentimos as pessoas a querer um valor sempre mais alto para os imóveis e depois se tu não fazes a angariação e fica a coisa do lado deles, obviamente eles vão quem dá mais do valor. Não há, digamos, estudos de mercado que aguentem a gente chegar lá e bater-nos com aquilo. Chega a um ponto que não dá, porque as pessoas querem mais e mais, não é? Okay. Mas pronto, é o que é. Ok. João, como é que é a Zona Norte? Opa, Zona Norte, boa tarde a todos. Obrigado desde já. Eu tenho uma opinião que é, não há melhor mercado que este, para mim, sou-vos mesmo sincero, porque se nós pensarmos bem, foi tudo muito fácil, não é? Portanto, desde 2017, que era tudo muito fácil e não era preciso fazer praticamente nada, era só ser primo do proprietário ou sobrinho do proprietário e todos tínhamos angariações e era só ser e não era preciso mais nada. Portanto, não sei se partilham desta opinião, mas é mesmo muito bom estar neste mercado porque dá luta, dá a necessidade de consistência, dá a necessidade de criar ações diárias, e vocês na KW têm muito esses hábitos de ter ações diárias que gerem resultados futuros e não imediatos, e portanto não há nada melhor que isto. Quer dizer, eu acordo todos os dias a pensar onde é que eu posso ir buscar mais minutos para fazer mais coisas. Portanto, por isso, a minha opinião é esta. Gostas desta? Ótimo. Então, falando um bocadinho sobre outro comportamento... Não, pode ficar comigo, depois fazemos ao contrário. Nós vimos, há bocadinho o Ricardo teve a mostrar os números e nós vimos o volume de negócios a baixar, o número de transações a baixar e o preço a continuar a subir. Isto é um bocadinho esquizofrénico, não é? Como é que justificas? Já foi aqui dito, como é óbvio, todos sabemos que a oferta é menor do que a procura ainda, e daí também estas opiniões, como a Marta também dizia, de ainda estarmos a viver um pouco a favor do proprietário. Mas há bocado, por acaso, eu estava a ouvir, e eu acho que era importante também refletirmos sobre isto, que era, eu estava a ouvir os senhores da Select Build, e eu acho que estava ali implícito que, malta, nós é que queríamos o mercado.
nós geramos mercado. Nós, se pararmos um bocadinho para pensar e se não tivermos angariações, ou se não tivermos compradores, ou se não tivermos negócio, nós conseguimos gerar mercado. Como? Eles explicaram ali com uma simples frase em que acrescentavam, nós podemos acrescentar serviço com isto, com o facto de termos um orçamento preparado antes de uma visita, com o facto de, por exemplo, se vocês não tiverem imóveis, vocês podem gerar mercado, vocês podem identificar investidores e preparar imóveis para investidores. É preciso, como eu digo, por isso é que eu digo que isto vai muito da vossa vontade, ou da nossa vontade, de querer criar algo, porque esta questão do mercado estar bom ou estar mau, para nós está sempre ótimo. É no momento em que ele está. Eu vou estar aqui muito a bater nesta tecla, porque efetivamente é como eu vivo. Já percebi, já percebi. António, também achas que esta esquizofrenia, não é, do preço continuar a subir, o que depois, do ponto de vista da faturação, para nós está ótimo, está tudo bem, mas como é que justificas esta... É? Nós temos menos transações, menos fundo de negócios, mas depois o preço continua a subir. Isto é assim, em relação... Agora vamos puxar aqui esta parte, vou pegar dos que nós tiramos aqui em relação às remodelações. É assim, venham lá com investidores para o mercado, fazer visitas. As pessoas estão motivadas, obviamente, para vender. Nós temos que analisar casa a casa, cada proprietário. Porque eu acho que tem que haver um trabalho cada vez mais profissional da parte dos consultores, em fazerem uma análise ao proprietário, perceber, em vez de ir ver logo a casa, se calhar estar uma hora ou duas a falar com o homem, ou com o casal, portanto, na situação do proprietário, não é? Tentar abordar a questão, percebendo, além da motivação, conseguir, não levando orçamentos, porque as pessoas não vão lá assim, isto é um negócio de pessoas e as coisas têm que ser tratadas desta forma. Nós temos que ir ao íntimo das pessoas, temos que falar com as pessoas, tentar perceber o que é que está ali para trás e fazer uma análise para depois contrapormos. Aquela situação de, venham lá, entra lá na minha casa e venha cá ver isto, aquilo, o outro, e depois ver os senhores da remodelação, isto são investidores, não brinquemos com as coisas. Não, é o teu target, maioritariamente. Okay. Eu trabalho de angariação e tenho facilidade, é como quem diz, está difícil para todos, mas eu, felizmente, meia dúzia faço por mês e as coisas fluem naturalmente. É o meu objetivo, não sei, porque tenho um círculo de influência grande e consigo fazê-lo. Mas acho que nós temos que, mesmo nesses que até já são referenciados, e nesses que me conhecem, que seja doctores ou do que é que seja que tenham essa referência, eu não deixo de fazer o meu trabalho e não deixo de ir ao fundo da questão e tentar perceber o grau de motivação, ou se é um divórcio, ou se isto é uma herança, a parte dos investidores. Eu até me arrepio quando vou a visitas com investidores. Eu, para mim, ponho-os a andar todos. Desculpem, mas eu trabalho com os meus clientes e é para protegê-los e para dar-lhes o melhor serviço. Eu não tenho coragem de um amigo que faz confiança no meu trabalho levar lá um investidor para comprar a casa por 100 e depois vender ao meu amigo investidor, que para mim não é o meu amigo, vendo-lhe por 110 para depois aparecer mais tarde a 170, a 180. Eu sou um grande amigo da pessoa que me está a confiar no serviço. Desculpem, uma merda. Não trabalho assim. Para mim, sou muito correto e as pessoas confiam em mim, por isso é que eu vou fazendo o meu trabalho, porque prezo a honestidade e gosto, acima de tudo. Também dou trabalho a quem faz remodelações, ponto, mas a parte do investidor a mim assusta-me um pouco. Assusta-me precisamente por isso que estou a dizer. Ok. Sérgio, tu... Muito bem. Tu diz-me uma coisa, como é que justificas esta... E outra pergunta, que é não só como é que justificas, é o que é que achas que vai acontecer? Achas que vamos ter uma estabilização? Isto é muito generalizado, porque as zonas, como vamos ver lá à frente, elas têm comportamentos muito distintos, mas a verdade é que, no geral, aquilo que nós vemos é o preço médio de venda a aumentar. Exato. Assim, neste momento é uma questão de confiança, não é? Sobretudo este ano eu senti esta tal esquizofrenia, não é? E oscilação mental das pessoas. Agora, recentemente, estas notícias, como se falou hoje, sobre a taxa de stress baixar, ou a notícia que saiu ontem sobre do Eurostat sobre a taxa de inflação, portanto, que ia estabilizar agora a partir de 2,9%. Tudo isso acaba por fazer com que as pessoas tenham mais confiança
porque as pessoas, como tivemos a ouvir hoje no painel de manhã, perderam um bocadinho aquela confiança porque não sabiam para onde é que íamos caminhar. Sempre a subirem as taxas de juros, a inflação sempre a subir. Nós temos também beneficiado bastante, mais uma vez, eu refiro-me a isso porque nós trabalhamos sobretudo em toda esta linha, não é? Não só Cascais a Lisboa, toda a área metropolitana e de Portugal inteiro, não é? Tem beneficiado muito do mercado internacional, mais uma vez. E se já dou este exemplo da questão de Israel, do que está a acontecer agora, já o ano passado nós estávamos a ser invadidos por israelitas. E este ano eu estou com imensos clientes, antes mesmo da guerra ter começado, já nos tinha acontecido ano passado na questão da Ucrânia e da Rússia. Nós, historicamente, somos sempre aquele país que beneficiamos da Primavera Árabe, quando aconteceu tudo no Norte de África e vieram todos para comprar a segunda habitação em Portugal. Portanto, nós vamos ser sempre um país de escolha para os internacionais, sempre. Os fenómenos de migrações vão sempre passar por Portugal e vamos sempre beneficiar disso. Achas que é isso que faz com que Os equilibre? portugueses também beneficiam disso, Okay. porque, vamos lá ver, eu vejo, eu também gosto de ver os centros das cidades, eu custa-me muito ir ao centro de Cascais e ver o centro de Cascais deserto de pessoas, porque são muitas das habitações compradas por franceses, por ingleses, etc. A mim custa-me, porque gosto muito de... Eu não sou, como sabes, eu sou do Porto e vivo há muitos anos em Cascais. Mas adoro os centros históricos e custa-me muito ver o centro de Cascais conforme. Eu conheço o centro de Cascais há 30 anos e tenho muita pena que hoje em dia esteja tão entregue... Descaracterizado. Tão descaracterizado. Agora, eu também já ouvi muitos portugueses venderem as casas aos estrangeiros e ficarem todos contentes que finalmente capitalizaram-se e ganharam dinheiro para comprar a casa, ou uma casa também para eles e para os filhos e pagarem os estudos dos meus, etc. Por isso, acho que toda a gente acabou por beneficiar o comércio, a reabilitação urbana, etc. Por isso, eu estou com o João também nessa questão de achar que acaba por ser um bom mercado para nós, mas também empatizo com esta situação do cliente que nós temos que trabalhar muito na questão da base de dados, conforme a Pedro falava hoje de manhã, e sem esta ligação tão forte e tão empática com os clientes, nós depois não temos uma base de dados de futuro. Por isso... Boa maneira de fazer uma pergunta à Marta. É muito difícil explicar a um proprietário porque é que a casa dele não vai subir quando nós depois vemos isto? Porque é que a casa dele não vai subir? Ou porque é que a casa dele vale ficar um bocadinho abaixo daquilo que ele tinha a expectativa? É assim, já há alguns anos que eu sinto algumas dificuldades em fazer estudos de mercado. Não sei se vocês sentem o mesmo, mas... desculpa. Já há alguns anos que eu sinto alguma dificuldade em fazer estudos de mercado. Não sei se vocês se identificam com isso. Eu tenho que me escudar sempre de várias plataformas, várias pesquisas, a minha sensibilidade, aquilo que está no mercado, o CIR, pronto. Tentar mostrar e muitas vezes aquilo que nos dá, nós sentimos, não é? Face à nossa experiência, que o mercado dificilmente vai absorver nos dias de hoje. A forma que eu tenho, não é fácil, efetivamente, a forma que eu tenho utilizado de combater isto e aí é uma coisa que eu faço desde sempre, que é perceber efetivamente quais são as razões que estão por trás da transação. E se há 2 anos atrás, mesmo aqueles clientes que diziam está bem, mas veja lá, vamos tentar isto por mais 50 mil euros, mas eu não preciso de vender, se vender vendi, e eu agarrava e dizia ok, dei cá porque está vendido. Hoje em dia, se o cliente não tiver uma real motivação, ou seja, algo que efetivamente mexa com o sistema nervoso dele, eu já pondero muito, não vou dizer que é uma coisa chapa 5, porque obviamente existe o tema posicionamento, placa, vai gerar leads ou não vai gerar, portanto obviamente nós também temos que ser empresários e perceber, face ao investimento que vou fazer, o retorno que vou fazer. No meu caso tenho equipa, portanto eu tenho sempre a perspectiva de vou gerar leads, ok, se eu for gerar leads, se calhar eu vou olhar para aquela angriação nessa perspectiva, no entanto, deixar sempre muito claro ao proprietário qual vai ser o percurso. Ou seja, perceber bem as necessidades, perceber o porquê, traçar uma estratégia e
tentar ao longo do tempo aproximar as vendas. Eu neste momento também estou com uma média de venda de 4 meses, portanto alguns até já estão a exceder. Portanto, é uma monitorização mensal de mostrar o que estamos a fazer versus os resultados que estamos a ter e fazer a pergunta de o que é que fazemos. Vamos mudar a estratégia. Perceber se ficou claro que é, muitas das vezes tomas a decisão da angariação, tornando claro para o proprietário de que aquilo será um motor de geração de leads. Tu queres... Não. Ele era capaz de dizer que eu tinha que lhe pagar. Mas muitas das vezes ponderas, não é? na estratégia, tendo em conta uma estratégia que tens planeada, que é, ok, esta angariação, eu vou angariar, eu aceito fazer desta forma, no entanto, porque existe aqui outros benefícios para além de... Okay. Claro. Mas deixe claro ao proprietário claro, que sim. Nós estamos a angariar, provavelmente a casa não vai ter muito retorno, ok, eu assumo fazer o plano de marketing e cumprir aquilo que está aqui definido, Exato. mas ao fim do mês vamos rever e depois vamos vendo, não é? Portanto, eu tenho situações em que os proprietários não têm uma real urgência, mas eu vou beneficiando e a equipa vai beneficiando, ok, Das leads que são ele está na dele e tem algumas situações assim. Obviamente que vou sempre olhando para essa angariação, percebendo e tentando criar ações até chegar à venda. Provoquem a venda. Provoquem a venda. Mas há N situações que hoje em dia, se o proprietário não tiver uma motivação forte e vier com a conversa de que eu quero a casa muito mais alta, eu já estou a dizer que não. Ok. Marta, olha, nós desde o final de 2022 temos observado um aumento do stock dos anos. Isto tem acontecido. Para além, há uma justificação óbvia, que é os consultores da ABA que estão a fazer muito lead gen e a angariar muito mais. Encontras outra justificação para além desta que eu te dei? As casas não se vendem. Ou seja, a justificação é essa. Eu acho que assim, é sempre bom termos stock, porque significa que estamos a fazer ou estamos a olhar para o grande pilar da nossa atividade, que é a angariação. Claro que depois o stock tem que ser gerido e enquanto nós antes, e isto vê-se agora para algumas plataformas, não é? Que têm um limite de angariações e há sempre constrangimentos. Se antes nós tínhamos um stock, maioritariamente, no meu caso, entre as 70 e 80, mas iam rodando, não é? Agora o stock vai aumentando porque não roda com tanta rapidez. Eu também acho que tem a ver com a nossa... aquilo que nós estamos habituados nos últimos anos, ou seja, um bocadinho aquilo que o João estava a dizer no início, que é, eu também gosto de mercados mais difíceis, porque é nos mercados difíceis que nós nos conseguimos destacar. Eu comecei a trabalhar em 2010, portanto em plena crise, eu não tenho problemas absolutamente nenhum de fazer o trabalho difícil, fazer a lead gen, trabalhar muitas horas, fazer sábados, feriados, etc. Mas a verdade é que bons tempos criam homens fracos que criam maus hábitos. E nós vamos, homens no sentido do ser humano, significa que nós vamos pagar essa fatura agora, não é? Portanto, nós vimos de uma época em que a coisa estava fácil, favorável, era só ser e a coisa acabava por acontecer. Foram criados poucos hábitos. Eu vejo nisto e olho para isto sempre como uma oportunidade. Portanto, nesta altura, nós temos a oportunidade de fazer diferente, fazer mais. Eu lembro-me de estar no início deste ano no kick-off com a equipa e dizer, malta, se fizermos o mesmo que o ano passado, vamos fazer metade daquilo que conseguimos no ano passado. Eu não sabia que estava a dizer uma coisa tão acertada e que quase que ia acontecer exatamente aquilo que eu estava a dizer. É verdade, nós não vai ser o pior ano de sempre, mas estamos longe de atingir o objetivo que tínhamos para este ano. Porque, na verdade, quando nós temos uma equipa, às vezes as coisas depois não é só aquilo que nós fazemos, é o reflexo depois na totalidade. E nós temos que agir rápido, não é? O Gary Keller dizia há pouco tempo numa publicação, se tu te preparas para o mercado que tu estás a atravessar agora, já foste, já passou. Tens de preparar para aquilo que vem. E às vezes isto é muito fácil de falar, mas fazer não é tão fácil e replicar depois em outros membros da equipa ainda se torna mais difícil. Mas o que eu acredito é uma oportunidade para quem trabalha. Aqueles que vinham a surfar a onda provavelmente vão perceber que estão no Algarve e que está no mar chão e não vão conseguir subsistir.
Os que já estão habituados a fazer o difícil, a mostrar serviço, é uma questão de tempo, porque estamos em shift, não é? E da mesma maneira que quando o mercado começou a subir, claro que quem trabalhava muito bem, estava já enraizado, também cresceu rapidamente. Agora nesta fase, eu acredito que vai haver aqui este 2023/2024, em que nós muitas vezes vamos fazer ações que não vão ter o resultado que nós estávamos à espera e que vamos ter que fazer provavelmente o dobro e criar muito mais, ou seja, procurar a produtividade, não é fazer trabalhar o dobro do tempo que não tens, mas... Sim, já ouvimos isto hoje, não é? Trabalhar o dobro para conseguir o mesmo, quase. Ok. Sérgio, como é que se captura esta oportunidade? O que é que, neste momento de gestão de stock, este enquadramento que temos neste momento? Escoar o stock. Tem que se arranjar soluções para escoar o stock. Uma das soluções, e que às vezes tão simples e tão, ao mesmo tempo tão difícil às vezes, de implementar, é estamos numa sala como esta com tanta gente e temos um determinado imóvel que precisa de ser vendido, não estamos a captar as leads e seguramente elas estarão aqui dentro, algures. Portanto, comunicar muito com a parte do networking, para mim, é das partes mais importantes de todas, porque cada um de nós aqui dentro acaba por movimentar milhares e milhares de potenciais compradores para os meus imóveis. E se eu não estou a conseguir captar por algum motivo, eu devo comunicar o mais possível e estar o mais possível dentro destes eventos. Não só na minha rede, como fora da rede e enfim, por aí fora. Por outro lado, e gostei da apresentação, porque também que se falou há pouco sobre. Eu já faço muito photostaging e procuro também diversificar um bocadinho nos imóveis e isso acaba por atrair, fazer sobressair os imóveis online. Não há dúvidas sobre isso. E a ti? E ao teu serviço? E ao meu serviço. Trabalho também muito a parte dos open houses, já agora vou fazer um open house para a semana, em Cascais, numa moradia, que está com um preço fantástico, por isso, nós todos estão todos convidados. E portanto é algo, e tenho vendido, curiosamente mesmo no open house, claro que houvesse uma estratégia grande e bem definida e com um preço muito acertado para o imóvel, não é? Mas, enfim, procuro diversificar um bocadinho também dessa forma. Traz muito investimento, a Marta dizia, isso é verdade, traz um investimento muito grande, é preciso cuidar às vezes com os imóveis e até com empreendimentos que vamos captar, porque depois o investimento é realmente avultado e se depois não temos retorno, torna-se muito. Consideras que esta é uma boa altura para investir? É sempre uma boa altura para investir, ainda mais nesta fase, há muitas pessoas a passarem já dificuldades, vão investir menos. Nós podemos... Os portais, como sabem, os idealistas e por aí fora, têm estado a subir os preços de uma forma alucinante. Sabemos. O que acaba por... Lá está, mais uma vez, por um lado nós estamos muito dependentes desses portais e devíamos estar menos dependentes e devíamos estar muito mais em sintonia de todos nós, porque não precisamos, se calhar, quanto eles pensam que nós precisamos. Mas é sempre importante investir, mas diversificar e, mais uma vez, a questão do preço, que não é nada fácil. Antigamente fazia-se um estudo de mercado em 3 minutos, agora demora-se 3 dias fazer um estudo de mercado. E daqui a 15 dias tens que fazer outro. Nós temos agora essa estratégia, nós de 15 em 15 dias agora estamos a fazer, não era o nosso plano inicial, era nessa aula, agora não, agora estamos a fazer 15 dias. Isto, só para, ao almoço chegámos a esta conclusão, não é? Quase, acho que todos, que é... e todos eles estão a fazer o mesmo, chegaram à conclusão que de 15 em 15 dias estão a realizar um estudo de mercado para as angariações que têm. Não é? Isto porque a verdade é que ninguém sabe qual é o preço e portanto, o estudo de mercado tem que ser atualizado. Eu acho que as melhores pessoas que sabem os preços são os consultores imobiliários. Não há dúvida. Eu sei quando recebo os telefonemas dos avaliadores a pedirem-me ajuda, muitas vezes para avaliar uns imóveis que eles estão a avaliar, portanto, ou há contestações às avaliações, inevitavelmente os valores sobem sempre, é incrível. E, portanto, eles também muitas vezes telefonam-nos para saber, para nós os ajudarmos a eles, porque é que nós não nos ajudamos uns aos outros. Eu peço muitas vezes ajuda quando estou a fazer um estudo de mercado e falo com colegas e não tenho problemas nenhum em revelar que aquele imóvel vai entrar brevemente no mercado, porque eu também preciso da ajuda deles para validar e para perceber exatamente qual é o valor certo, porque se não entra no valor certo nós estamos aqui numa situação de meses, provavelmente, para vender. Sim, verdade. António, o que é que tu fazes nesta fase, não é? Que
faz com que possas capturar algumas oportunidades que seja diferenciado. É assim, está sempre a pingar, sempre a tocar, porque há muito produto, não sai o tal escoamento tão desejado, não é? Mas eu, da minha parte, em relação aos que eu tenho, é redes sociais, desde os Facebooks ao WhatsApp, nas tais redes de partilha. Vem um bocado aí, portanto, a minha estratégia é essa. Portanto, vou, digamos, muitas das vezes nós temos, na minha agência tem essa particularidade, nós já temos os nossos anúncios todos em destaque, em termos das páginas, quer do Idealista, quer do Habitual, do Registro do Grupo. E nós, portanto, nesse aspecto, em termos de leads, é um mercado que está um bocadinho mais parado nesse sentido, porque em termos de destaque, os nossos imóveis estão todos lá. Ok. E, portanto, o que eu faço da minha parte é, nós não temos, pegando agora na questão dos open house, acredito que na margem sul nós não temos algo lado, portanto estamos já no limite, já não sei, eu não sei o que é que devemos dizer ao proprietário, já estamos com as calças na mão e uma pessoa, e agora? Está a acabar. Tem que fazer, porque... Tem que fazer porque, mas pronto, é nessa diversão, digamos, em termos de partilha que nós fazemos. Okay. João, nós ao almoço falávamos, tu estavas-me a dizer, eu vendo para aí 90% do stock. Como é que fazes isso? É preciso muita preparação. Quem conhece ou quem acompanha percebe que há ali muita preparação por trás e eu quando falo em fazer estudos de mercado de 15 em 15 dias, o meu estudo de mercado, 70% dele é analisar o que é que eu posso fazer diferente com a casa. Eu tenho tendência para me recusar a reduzir preços e, portanto, enquanto eu conseguir justificar o preço do imóvel, eu recuso-me a baixar os preços. E, portanto, tenho essa dificuldade. Porquê? Porque acredito muito que nós conseguimos expor os imóveis organicamente, ou a pagar, ou seja como for, mas nós temos uma possibilidade, e dizia aqui ao Pedro ao almoço, que é infinita, de exposição. Ou seja, eu tenho 8 mil milhões de pessoas que ainda têm possibilidade de ver o meu imóvel, caso eu queira. E, portanto, só depende de mim. E eu tenho este problema, que é um problema, e é um problema Financeiro. É um investimento, mas é um problema, porque efetivamente gera-me desconforto, não é? Portanto, por isso é que eu de 15 em 15 dias tenho que rever o que é que tenho que fazer e o que é que tenho que acrescentar às casas. E, portanto, este é o meu estudo de mercado na realidade. Em termos de valores não altera grande coisa, mas sim em termos de ações diárias, de ações semanais, de ações mensais. E, portanto, o que eu vos posso passar da minha experiência é: tentem não reagir, tentem sim agir. Ou seja, a reação vai ser o vosso pior inimigo. Porque se vocês estiverem à espera de colocar um imóvel à venda e que ele gera as leads e que depois as leads não funcionam e depois então eu faço flyers, então depois eu faço um vídeo, depois é que isto já passaram 3 meses e depois ao fim de 4 meses o proprietário começa-me a perguntar e então eu vou fazer uma open house e depois a open house não gerou nada e depois vou fazer outra vez os flyers e de repente dizem que investiram muito no imóvel. A minha opinião é que não investiram nada, porque deviam ter investido primeiro em pensar a estratégia do imóvel e pensar como agir em vez de reagir, porque a reação vai ser sempre penosa, vai prejudicar o imóvel. Vocês têm que pensar que não podem... Eu tenho esta dificuldade, que as pessoas confiam em mim, eu não posso depreciar o bem delas. Portanto, se eu próprio já estou a depreciar o bem delas, a não pensá-lo, a não criar tudo à volta, o que for possível para fazer, desde vestir-me de vampiro, desde vestir-me de templário, são ações que eu julgo serem importantes para fazer e, portanto, se eu acho que aquilo vai gerar alguma coisa, então eu vou fazer, porque é para isso que me contratam e portanto, a minha reação é esta, é ter já tudo pré-definido. Portanto, qualquer imóvel meu tem ações pré-definidas para 2 meses, 3 meses, alguns, mas já está tudo pré-definido. Neste momento não devia estar aqui já devia estar a gravar, porque tenho um imóvel que vai ser lançado já numa data específica e já temos todas as ações preparadas. Portanto, já sabemos efetivamente o que é que em 2 meses vai acontecer. Se ele se vender na primeira semana, maravilhoso. Se
não se vender, eu não vou reagir porque já sei o que é que vai acontecer. E portanto estou muito bem preparado para isso. E isso é a minha maior ferramenta e a minha maior arma. Mas isto leva tempo e portanto, agarrando aqui um bocadinho naquilo que estavam a falar também de há pouco do que é que podem, do que é que pode fazer aqui a gestão do estoque, é isto mesmo, é nós prepararmos muito bem antes sequer do imóvel ser colocado no mercado. Ok, prometo não demorar muito. Não, pelo agora já estou atrasado, já não há nada. Então, Já sei que estava. falámos sobre os estudos de mercado não é? E como nós estamos a falhar nos estudos de mercado, mas a verdade é que desde 2016 para a frente, aquilo que nós temos observado é uma discrepância gigante entre o preço da oferta, o preço da promoção e o preço médio de venda. E este gap cada vez aumenta mais. Neste momento está em 425 na promoção, 265 na venda. Não, nós falhamos, mas não é assim tanto. Como é que invertes esta tendência? Primeiro, porque é que achas que ela acontece e depois como é que a invertes? Eu acho que ela acontece principalmente porque quem domina a angariação não é o consultor, okay? É o proprietário. E isso vocês sabem disso no dia a dia. E esse é o maior erro, que é nós deixarmos o proprietário liderar toda a angariação como se ele fosse o especialista e estamos só a contratar para colocar no site. E portanto isso não faz qualquer sentido e somos muito bem pagos para isso acontecer, portanto não faz sentido nenhum. Portanto eu quero ser pago por algo que seja eu a fazer e seja eu a gerir. Como é óbvio, é criada uma equipa entre mim e o proprietário, mas ele só tem que preparar a casa para eu trabalhar. Portanto, basicamente é isso. Esse gap, a maior parte do gap, e nós não temos acesso a tanta informação assim, portanto, os consultores infelizmente não têm acesso a tanta informação como devíamos ter, porque efetivamente o gap que existe entre o preço de promoção e o preço real de venda, vocês vão ter uns dados, eu vou ter outros, ele vai ter outros, portanto cada rede vai ter a sua, e o real dado não existe, portanto é muito difícil também depois definir o preço metro quadrado. Estamos num país que nem sabe o que é um custo do metro quadrado, portanto não faz qualquer sentido. E por isso também é muito difícil a definição do preço. E daí a minha experiência é esta, eu defino os preços sobre aquilo que eu consigo justificar. Se eu não conseguir justificar um preço, então eu não vou colocar o imóvel à venda por aquele valor. A não ser, como dizia aqui a Marta também, estrategicamente eu quero atacar uma zona e portanto aquela zona vai ter o João a fazer um processo de venda e esse processo de venda faz um posicionamento muito grande e esse posicionamento é muito importante e portanto posso ter esse tipo de estratégia. Mas fora isso, se eu não conseguir justificar, não é com estudos de mercado, nem com valores de metro quadrado. Okay. Diga-me o cliente que compra uma casa por metro quadrado. António, e tu? Como é que fazes para... Como é que achas que temos que reverter esta tendência, não é? Termos uma discrepância tão grande entre a promoção e a venda? O João praticamente disse tudo. Nós daqui um pouco mais podemos fazer em relação a essa questão. Há essa discrepância, nós em termos de valores também não conseguimos nesta altura ter dados concretos em relação ao metro quadrado, está desproporcional e nós nesta altura aquilo que podemos fazer é bom. Não tenho. Ok. Nem muitos comentários a fazer. Sérgio, nós temos visto... Já deixa-me só fazer aqui sim. rapidamente. Isso é em relação à questão do preço do metro quadrado. Realmente é difícil. Vamos lá ver. Eu já vendi num edifício, no mesmo ano, um apartamento ao dobro do apartamento de baixo. E porquê? No mesmo ano? No mesmo ano. Claro que o apartamento de baixo precisava de ser remodelado e o de cima foi remodelado com materiais que fizeram. Exatamente, e foram os dois vendidos, digamos, nos preços que as pessoas lá foram, consideraram verdadeiramente justo. Portanto, há essa situação que também torna diferente. É como, por exemplo, qual é o preço de um imóvel que tem uma vista frontal de mar, uma vista lateral de mar, etc. Como é que tu determinas esse valor? Portanto, há situações muito particulares. Ou um imóvel que está numa rua extraordinária, mas que o ruído de tráfego é muito alto. O que tu estás a dizer, e se estou a interpretar bem, desculpa, que é
para além dos números, há um dedo, não é, do consultor imobiliário e da experiência que tem. Muito da parte da experiência, daquilo que nós também vamos... Há muitos fatores que não são especificamente só do valor do mercado. Também concordo inteiramente com o João, relativamente, e eu faço sempre isso, e acredito que todos nós devemos fazer isso, que é um plano de marketing para qualquer angariação que entre. Quer dizer, não é possível nós fazermos uma apresentação de serviços, enfim, nós fazemos sempre em todos os imóveis, em que vamos determinar um calendário de ações. Agora, claro que esse calendário de ações e essas ações realizadas, dou-vos o exemplo deste Open House que estou a promover para a semana na Torres em Cascais, 648 mil. A casa está à venda nem há um mês. Mas eu faço questão, e se for preciso fazer 2 Open Houses no mesmo imóvel, eu faço 2 Open Houses no mesmo imóvel no espaço de 3 meses. Portanto, isso até posso fazer todas as semanas. Porque é sempre interessante. Agora, qual é a questão? Tinha a ver com o tempo médio de venda, não é? E a Marta há bocadinho estava a dizer, eu estou nos 4 meses, mas já estou a sentir a coisa a derrapar um bocadinho. Portanto, os números que nós temos visto, todos eles são impactantes no preço médio, aliás, no tempo médio de venda. São. Eu tenho 3 qualquer coisa meses e posso-vos dizer, estávamos hoje ao almoço a falar sobre a questão do preço. Sim. Às vezes é um debate que pode-nos dar aqui alguma urticária. É polémico. É polémico, mas eu vou-vos só dar um exemplo muito prático. Eu estou a vender um empreendimento que tem algumas frações. É um empreendimento que o proprietário esqueceu-se de colocar no elevador e, portanto... É um detalhe também. Portanto, o duplex que fica no 3º andar não está a suscitar assim muito entusiasmo. Os outros já se venderam e aquele não gera nada. Mas o target dele são pessoas que fazem jogging todos os dias. E lanches. Verdade seja dita. Baixamos 5. Muito difícil baixar o preço daquele imóvel. Muito, muito difícil. E ao fim de 4 meses, e foi esta semana, o proprietário lá decidiu baixar em 5%. Dar o valor de venda do imóvel. No mesmo dia entraram 3 pedidos de visita e 2, com bastante urgência em ver a casa. Eu tinha feito 30 mil coisas para aquele imóvel. Lá está, fator difícil de... O preço metro quadrado, se formos ao preço metro quadrado, ele estava até abaixo do preço metro quadrado dos outros apartamentos do mesmo prédio. Ele não tem elevador, como é que tu vais quantificar o valor? É difícil, muito difícil percebermos isso. E realmente baixamos ali 5%, no dia seguinte entraram 3 leads, pronto, e estão a decorrer hoje as visitas à tarde. E portanto, espero que sim, espero que seja vendido. Já está. Marta, como é que se compara? Desculpa, a mesma pergunta, mas como é que se compara se nós recuarmos há 1 ano e há 2 anos? O que é que estás a sentir? Antes de responder a esta pergunta, vou só dar aqui uma nota daquilo que o Sérgio estava aqui a dizer. Eu costumo dizer aos proprietários, quando estou na reunião com eles, que os imóveis só não se vendem por 2 razões. Ou melhor, os imóveis vendem-se por 2 razões. Preço e promoção. E o que eu digo é, o que eu vou fazer é garantir que não vai ser por minha causa que não se vai vender. Portanto, se ele não se vender, é por uma questão de preço. Mas isto tem um grau de responsabilidade, porque não há agressão nenhuma que eu faça que o proprietário não saiba exatamente os passos que eu vou dar. Significa que quando eu me comprometo e ele assina um contrato comigo, eu acabo por ter um contrato de garantia que dou àquele cliente das coisas que vão acontecer. No meu caso, existe um bocado aleatório não, implementei isto há 2 anos atrás, com um propósito, portanto era subir o valor médio da comissão, e eu tenho 4 planos de comissão. Portanto, o cliente, quando trabalha comigo, escolhe o plano que quer trabalhar. Cada plano tem o seu marketing associado. Portanto, eu tenho o plano standard, que são os 5%, em que eu já ponho lá imensas coisas a mais do que a maior parte das pessoas faz. Portanto, só o plano standard já traz valor acrescentado. Depois tenho o plano premium, o plano luxury e o plano select. Sendo que, porque eu fiz isto? Porque a pessoa não quer, normalmente as pessoas não escolhem nem o mais barato nem o mais caro, portanto vão escolher entre os 5,5 e os 6. E obviamente que os serviços que lá estão, não é? Eu faço questão de, no momento da angariação, eu envio o estudo de mercado
E, paralelamente, eu envio um plano de ação, em que nesse plano de ação tem o que é que vai acontecer nos primeiros 3 meses, como é que a organização, eu senti essa necessidade de explicar detalhadamente como é que a equipa funciona, para que o cliente perceba quais são os papéis importantes dos vários membros da equipa, portanto, o que é que vai acontecer com a gestora de angariações, com a gestora processual, a parte das propostas, a negociação, quem é que vai estar envolvido, a parte das visitas, como é que é feita. E então, eu já entrego um plano de ação com tudo aquilo que vai acontecer, a dizer assim, escolhemos ou selecionamos o plano standard, o plano premium, que tem ti. E depois é tal coisa, não há outra forma. Porque que eu acredito, ou melhor, qual é a justificação que eu tenho para estes 4 meses? É o tempo que eu estou a levar a convencer os clientes que o preço está fora. Com o quê? Com ações. Não é? Ou seja, eu meto a casa, eu digo, ok, vamos estar a refletir sobre o preço durante este tempo, o valor que eu sugiro é este, ok, mas se a pessoa tem mesmo uma urgência e tem uma necessidade efetiva, eu avanço e faço a angariação com a premissa de que vamos estar a acompanhar o plano de marketing e se não se vender, o plano de marketing está a acontecer, é uma questão de preço. Ok. Portanto, a verdade é, há proprietários que eu consigo convencer ao final do mês, ainda agora fiz uma agressão, eu já sabia que estava ligeiramente acima do valor, ainda não fez um mês e o cliente já me está a dizer, ok, Marta, se calhar eu acho que vamos ter que repensar. Vou utilizar uma expressão, mas vais encurralando o proprietário, né? O que eu não posso fazer, como um bocado o João estava a dizer ainda há bocado, é partir para uma estratégia de baixa de preço sem mostrar que eu já fiz tudo aquilo que tinha ao alcance para baixar o preço. Porque a verdade é, se eu mostrar ao... Vou só picar um bocadinho. E aumentar o preço? Olha, eu vou fazer isso agora numa agressão na margem sul, para aqui para o colega vender, está bem? Na Costa Caparica. Vou fazer isto na Costa Caparica. Ai, na Costa. Vou fazer isto porque eu já não sei o que é que é de fazer àquela Na casa. Costa, volta. Não sei o que é de fazer àquela casa. E por acaso, nós estamos a fazer uma coisa este ano, implementámos, que é todas as semanas nós fazemos uma reunião de gestão de stock. Ou seja, todas as semanas eu, a Lorena e o Paulo, neste caso a Lorena, time líder de Lisboa, o Paulo é o meu diretor de operações, fazemos uma reunião onde olhamos para todas as angariações que estão no sistema e vemos o que é que vamos fazer esta semana, o que é que tem que se fazer, o que é que tem que se pedir ao marketing, o que é que tem que se é simplesmente mandar uma mensagem, dar um feedback, olhamos para o stock. Porque o que é que acontece? Quando nós já temos muitas angariações, entramos em piloto automático e quando vamos a ver já passou um mês e já passou 2 meses. E então a única forma de garantirmos que isso não acontece é estar constantemente a olhar para o teu portfólio. E começámos a fazer isso e realmente faz toda a diferença. Porque o tempo passa a correr e eu às vezes dava por mim e como é que é possível agora que fizemos a angariação e não aconteceu nada e já passou um mês. Portanto, mostrar ao proprietário tudo aquilo que estamos a fazer. Se vamos para a rua fazer seja o que for, o proprietário tem uma fotografia no WhatsApp a dizer estamos aqui a fazer isto ou a fazer aquilo. Se fizermos um destaque, se está destacado no Idealista ou nos portais internacionais, mande tudo, a gestora de angariações manda os links todos. No relatório que nós fazemos todos os meses, relatório para os proprietários, vai lá os links onde o proprietário consegue ver o imóvel, com depois, aqueles que temos, não é? Com o número de visualizações, se abriu, se não abriu. Ou seja, eu tenho que me escudar cada vez mais, porque o nosso objetivo, obviamente, é vender o nosso stock por inteiro. Eu, infelizmente, não estou 9 para 10, portanto, eu estou neste momento 7 para 10. Significa que vendo 70% do meu stock. Também tem mais, certo? E também não passam todas, ou seja, eu já tenho muitas angariações que não passam por mim. E se eu quero manter ou aumentar essa minha taxa de conversão, é com mais proximidade. Deixa-me só agora dar uma nota antes de passar. Queria fazer aqui eu tive um AA e quero partilhar com vocês porque se isto for importante para algum de vocês já vale a partilha. Há bocado estavas a falar da questão do contactas dos colegas por causa dos estudos de mercado para chegares ao valor e eu pensei, nós temos um Casafari, um Feesbot, plataformas que nos dão informação sobre os consultores que têm casas, não é? No estudo de mercado. Está aí uma ferramenta fantástica para nós começarmos a partilhar as nossas angariações, que é, eu estou a fazer um estudo de mercado, eu percebi que a Remax, a Century, a Era, a Zoma, etc., têm
casas ali na zona e eu vou ligar para esses Ligar todos. diretamente para eles. Para os Open Houses também tenho feito exatamente isso. Que é para perceber quem é que está a vender na zona, para eu contactar, para me ajudar, enfim, para ir lá ao Open House, também conhecer o imóvel. Acho que é Se brutal. voltar. Só para terminar e para deixarmos aqui, passarmos à próxima. João, como é que... É a última, fiquei curioso. Como é que aumentar o preço? Sim. Como é que aumentar o preço ajuda a vender uma casa? Fiquei muito curioso. Esta picardia foi de propósito, porque efetivamente lá está, como disse, eu tenho uma aversão a baixar os preços, mas adoro sentar-me e pensar o porquê das casas não se estarem a vender, ou o porquê de não estar a gerar leads, etc. E eu também não disse há bocado aqui ao Sérgio à toa aquela questão do target, se calhar não é o ideal. Porque se é um terceiro andar Silvador, nós não podemos estar a pensar em idosos, não é? Portanto, se é um... Pronto, isto é muito simples, mas efetivamente há uma questão que nós não nos apercebemos, ou pelo menos eu não me apercebi, não sei se vos acontece o mesmo, que é, há casas, e quase todas elas, nós quando as posicionamos num valor, nós posicionamos-las num target. Ou seja, uma casa para ser muito prático, uma casa a 127 não é a mesma coisa, não atinge o mesmo tipo de pessoas que se estivesse a 157. Porque estamos a falar de 30 mil euros de diferença. E o que eu quero dizer com isto é que muito facilmente vocês conseguem se aperceber que vocês podem ter a casa mais barata do sítio, mas que o target que lá está a ir não é o correto. E portanto, para vos dar exemplos práticos, isto aconteceu uma primeira vez em Portimão. Tinha uma moradia construída, nova, no centro de Portimão, e o meu cliente ia ganhar muito dinheiro com aquilo, então tinha comprado um terreno baratíssimo, orçamento pré-Covid, foi maravilhoso, 150 mil euros de construção, podíamos vender a casa por 600 mil euros, mas não havia necessidade, ele ganhava dinheiro suficiente e colocávamos a casa muito rapidamente no mercado a 427 mil euros. Depois explicar-vos muito rapidamente. Coloco no mercado, faço o espetáculo todo, etc. Faço 19 visitas no primeiro dia, vou ao Algarve e venho, e no caminho venho a perceber que não ia vender a casa a nenhuma daquelas pessoas. Portanto, venho-me a perguntar o porquê, não é? Portanto, estas viagens são boas, a nossa função é muito solitária e é boa para isto. E, portanto, apercebi-me que todo o target, qual é que era a conversa no final das visitas, era, a casa estava a 427, não se esqueçam, a conversa era, e casas ali à volta dos 350, 370. E portanto, o que é que aconteceu? Eu estava a posicionar a casa a 427, mas quem vinha era pessoas que procuravam casas até 370, 380. Portanto, o que é que eu fiz? Chego cá, ligo ao meu cliente, Luís, temos que reunir. Ele vem ter comigo ao escritório. Na altura estava na parte das ações, ele foi lá ter. Conversa dele: pá, João, por favor, não peças para baixar o preço. E eu disse: não, a gente vai aumentar o preço. Mas vais aumentar o preço como assim? Sim, vamos aumentar o preço por isto, porque as pessoas que eu estou a atacar são pessoas que não vão comprar este imóvel. Portanto, vão lá ver porque andam à procura de casas mais baratas e querem ir ver a casa porque é nova. E portanto, passámos a casa para 518. No dia seguinte, na semana seguinte, vendi a casa por 510. Portanto, isto foi a primeira experiência. Fora de pagamento, ok? Isto foi a primeira experiência e a gente pensa: ok, isto é Algarve, é diferente, estrangeiro, etc. Ok. Tive mais uma experiência para vocês saberem. Casa 428, em Vila Franca de Xira, construção nova, espetacular. Muitas leads, as pessoas chegavam lá, isto é um monstro, isto é um casarão, isto é espetacular, mas... E casa até 300 e tal. Mesma conversa. Meti a casa a 480, na semana seguinte, proposta. 488, proposta por 480, fechada na semana seguinte. Portanto, por isso é que eu digo, ou seja, nós temos primeiro que perceber... Se eu vender, vem cá dizer. É que nós temos que perceber primeiro. Estás convidado. Não custa muito, desculpem esta... Mas em que zona da conta? Isso é total. Pá, e nós temos que perceber muito bem, e não me levem a mal a fatalidade, é que nós temos que perceber primeiro o que é que nós andamos a fazer. O que é que nós fazemos pelos imóveis para que eles sejam vendidos na realidade? Parem um bocadinho, à noite, no escuro, sozinhos, e digam para vocês o que é que vocês fazem para que as casas se vendam. Pá, e vocês vão ver que não fazem rigorosamente nada daquilo que podiam fazer. Porque mesmo que façam, não estão a fazer suficiente. Não é suficiente.
Nunca vai ser suficiente, como é óbvio, mas não estão sequer a fazer 10% da vossa capacidade. E isto é que é a realidade, que nós somos mediadores. E ser mediador é unir as partes. E unir as partes é criar condições para que as pessoas estejam na nossa base de dados. Vocês no vosso telemóvel, eu digo isto nas OpenAulas, o projeto OpenAulas foi criado e hoje vocês veem OpenAulas com fartura, felizmente, porque eu posso dar ao luxo de dizer que eu criei o processo OpenAulas. Como vocês o conhecem hoje, não existia. Ninguém sabia sequer o que era uma OpenAulas e para que é que serve. Ainda hoje o intuito não é o correto, mas fazem-se. E cada vez vão fazer mais e felizmente isto vai acontecer. Mas se vocês tiverem a noção de que dentro do vosso telemóvel, neste momento, 10% dos vossos contactos estão-se a movimentar, 10% dos vossos contactos dos vossos telemóveis estão-se a movimentar neste momento. Nestes próximos 2 meses vai haver movimentação de 10%. Se vocês tiverem 2.000 contactos, são 20 imóveis que vocês podiam estar a mediar, ou 20 compradores que vocês podiam estar a mediar. E isso só acontece se vocês se promoverem de variadíssimas formas. Online, ao telefone, com chamadas, com o que vocês quiserem. Mas é isto que eu vos digo, ou seja, só uma ação de nós ligarmos ao nosso telemóvel, vejam bem, uma ação de nós ligarmos ao nosso telemóvel vai fazer com que a gente gere mais 20 vendas num ano. Malta, só depende de nós. Boa, obrigado. Bem, vamos terminar, está bem? Deixa-me agradecer primeiro, agradecer ao painel. Nós vamos fazer aqui uns reconhecimentos, mas queria começar por vocês, por participarem, por partilharem a vossa experiência e pela amabilidade de terem aceito o nosso convite. À Marta, ao João, ao Sérgio e ao António, muito obrigado pela vossa experiência.